1 Reis, capítulo 21. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Versículo 25. A ganância de Acabe não tinha limites. Suas atitudes revelam o caráter de um homem fraco e mimado. Novamente, a Bíblia diz que Acabe ficou desgostoso e indignado. Desta vez, porém, por causa de um pedido que lhe foi negado. A vinha de Nabote, provavelmente, era o único bem havido de seus pais e representava toda uma vida de trabalho e dedicação. Além disso, a herança patriarcal era considerada como um bem sagrado que deveria ser transmitido de geração em geração. Mas o semblante descaído de Acabe e sua greve de fome chamaram a atenção da malvada rainha. Jezabel sabia como resolver as coisas da pior forma possível. Manipuladora e de coração implacável, traçou rapidamente um plano para aniquilar a vida de Nabote e apoderar-se de sua vinha. Cartas apregoando um jejum abominável e um julgamento injusto foram distribuídas entre os maiorais do povo. Logo, o plano maligno de Jezabel foi consumado e Acabe pôde tomar posse da terra regada com sangue inocente. Mas tamanha injustiça poderia ficar sem consequências. O casal do mal sairia impune de seu crime vil. De forma alguma, eles receberiam o pagamento por tão grande pecado, a morte. Quando Elias foi enviado para falar a Acabe em nome de Deus, foi assim que o profeta foi recebido. Já me achaste, inimigo meu? Na verdade, Acabe estava diante de um amigo e dormia ao lado de uma inimiga. Pois o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Provérbios capítulo 28, versículo 23. Mas o que o homem não faz por cobiça? Para conseguir o almejado terreno, foi montado um cenário religioso com jejum e tudo mais. E 2 homens malignos testemunharam contra Nabote. Mas a falsa testemunha não fica impune. Provérbios capítulo 19, versículo 5. E o juízo viria sobre os algozes daquele pobre homem, um irmão do povo que foi morto pela ganância de um rei covarde. Sobre este tipo de atitude, o apóstolo Paulo escreveu: Mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? 1 Coríntios capítulo 6, versículos 8 ao 9. A misericórdia do Senhor estendida sobre Acabe no versículo 29 é uma prova inequívoca de que a mensagem profética não tinha um objetivo final de condenação, mas de salvação. Acabe tomou posse de uma herança que não lhe pertencia, trocando mais uma vez o eterno pelo temporário, trocando o reino de Deus por um pedacinho de terra roubada. Será que esta troca não tem sido praticada em nossos dias com uma semelhante roupagem de piedade? Fartura de bens materiais é rotulada de teologia da prosperidade. A adoração através dos dízimos e das ofertas foi banalizada e distorcida por uma falsa doutrina onde barganhar é adorar. Cuidado, meus irmãos, muito cuidado com a aparência de religiosidade, pois assim como Jezabel, existem muitos que, movidos pela avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. 2 Pedro capítulo 2, versículo 3. A resposta de Elias a Acabe revelou a situação do rei e revela a situação de muitos atualmente. Já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Aquela terra foi tomada a preço de sangue inocente para resultar em morte aos injustos. Esta terra foi comprada a custo do sangue inocente para resultar em vida eterna para os justificados pela fé em Cristo Jesus. Não foi sem razão que o Senhor encerrou os 10 mandamentos condenando a cobiça, porque cobiçar
Pode gerar o homicídio, o adultério, o roubo e a dizer falso testemunho. Êxodo capítulo 20, versículos 13 ao 17. Meus amados, que não sejamos achados em falta como Acabe, mas que com inteireza de coração nossa vida revele o poder do Espírito Santo agindo em nós e nos tornando testemunhas verdadeiras de Jesus, que muito em breve nos concederá a terra eterna que Ele nos comprou por direito. Vigiemos e oremos. Bom dia, herdeiros das vinhas celestiais. Rosana Garcia Barros.